Uma pessoa pode estar sinceramente errada quando ela traz elementos ao culto de Deus que ele não determinou. Então uma pessoa pode estar sinceramente errada no seu culto, quando ela introduz coisas que Deus não permitiu. Por exemplo, se a gente estivesse aqui cultuando com cobras, se a gente estivesse aqui cultuando com fogos, né? Deus não permitiu nada disso no culto dele. E o culto samaritano, ele não estava ligado à verdade. Quando entendemos a verdade de Deus, o nosso espírito se curva em adoração. A verdade produz adoração. Então tem muitas pessoas que elas querem criar fórmulas de adoração. Mas a verdade de Deus, quando nós entendemos essa verdade, a verdade da redenção, que nós éramos perdidos pecadores, que nós estávamos o quê? No lamaçal do pecado, que nós caminhávamos para onde? Para o inferno. E o Senhor, graciosamente, nos libertou, nos levantou, nos limpou, justificou, nos santificou. E Ele vai nos glorificar na sua vinda. Quando nós entendemos isso, isso gera adoração. O que gera adoração é a palavra de Deus. A gente não precisa de show pirotécnico, não precisamos colocar outras equações. Porque se fosse assim, nos lugares mais remotos onde o Evangelho chegou, se precisasse de um som bom, se precisasse de instrumentos, se precisasse de uma igreja grande, não produziria. Então isso aqui é apenas um lugar, mas a verdadeira adoração acontece em nossos corações quando conhecemos a verdade do Pai. Versículo 26 diz assim, versículo 25, ela disse: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Então vejam só, esse termo aqui é bem interessante. Eu o sou. Ele usa também esse mesmo texto, não sei se eu anotei aqui, mas ele usa assim: antes que Abraão nascesse, eu sou. Que é o que? O nome de Deus no Antigo Testamento. Moisés falou: mas Senhor, qual o nome que eu digo ao povo? Diga: eu sou, eu sou. Então Jesus aqui se revela como Messias e como o próprio Deus, a divindade dele, Deus. Eu sou o que falo contigo. E aí nós temos uma outra situação aqui, 27. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: por que perguntas ou por que falas com ela? E para a gente entender essa situação aqui, a gente volta ao contexto. A mulher, ela não era valorizada nessa cultura. Então, era samaritana, era mulher, e a palavra que foi traduzida por admiraram, o sentido mais profundo é escandalizaram. Os discípulos se escandalizaram ao ver Jesus com aquela mulher. Praticamente, como dizem Dias Lopes também, a reputação de Cristo foi um pouco arranhada. Para quem? Para os homens, não para Deus. Versículo 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então, o que ocorre aqui? Nesse momento, ela entendeu. Os judeus, aliás, os samaritanos, eles só tinham como sagradas escrituras o Pentateuco. Então, até hoje, né, tem uns remanescentes dos samaritanos lá, eles só têm o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E nessa parte de Moisés, ele fala, né, que Deus levantará um profeta. E é isso que ela fala, um profeta. E aí o que acontece? Ela entende a verdade do Evangelho. Agora, vamos voltar novamente. Se Cristo chegasse e dissesse assim para ela: mulher, eu sou Cristo, você é uma pecadora, eu vim te salvar. Não ia porque produzir essa verdade no coração dela. Jesus não teria como falar
se ele tivesse feito dessa forma. Mas como Cristo ele é todo-poderoso, ele é conhecedor dos nossos corações, ele sabe chegar aos corações das pessoas. E assim nós devemos orar para chegar ao coração das pessoas que nós vamos evangelizar. 31. Nesse interim os discípulos lhe rogavam dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E diziam então os discípulos uns aos outros: teria, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que ocorre aqui? Nós temos duas situações de necessidade. A primeira, sede, e a segunda, comida. Nós percebemos aqui que a mulher, ela largou o cântaro dela e foi correndo para a cidade. Então, o que ela foi fazer? Ela foi à hora sexta, no meio-dia, buscar água, que era um momento que ninguém mais ia buscar água naquele momento. Por essa situação, a gente pode perceber que ela não se relacionava com outras pessoas, porque as outras pessoas não queriam se relacionar com uma mulher como ela, que já teve 5 maridos. Então ela era marginalizada da sociedade, ela não se relacionava. As outras mulheres não queriam ter contato com ela. Mas a partir do momento que ela tem essa experiência com Cristo, ela conhece quem é realmente aquele homem que estava vendo o poço falando com ela. E aquela palavra que Cristo disse provocou, formou a fé no coração dela. Ela deixou o cântaro dela e saiu correndo. Ela teve um encontro pessoal com Cristo. Literalmente, saiu correndo na cidade para anunciar Cristo. E nós temos aqui mais uma frase do Hernandes. Diz assim: quem teve um encontro com Cristo e o retém, talvez não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Então, é impossível, irmãos, é impossível que nós, que conhecemos a verdade, vamos ficar guardando essa verdade para nós, e a gente não consegue testemunhar essa verdade para ninguém. Quando a gente chega num local, a gente não consegue ser simpático ao ponto de ter essa permissão de falar de Jesus para as pessoas. Tem casos de crentes 007, crentes que estão em faculdade e que não dizem que são crentes. Tem até um caso que eles contam. Aí o pastor falou assim: meu filho, como é que foi lá na faculdade, pastor? Está sendo maravilhoso, porque ninguém sabe que eu sou crente, então não estou passando um bullying, né? Não é assim. Nós temos que manifestar da maneira correta e não chegar como muitos chegam nas casas das pessoas: olha, você está adorando essa imagem, você vai para o inferno. Não tem sabedoria alguma. E o que ocorre? Então Cristo diz assim: ele fala aqui, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Essa é outra necessidade. Então não que a gente vai parar de comer, não, mas ele fala de prioridade. Cristo tinha uma prioridade na terra, que era estabelecer o seu reino, e estabeleceu o seu reino gloriosamente. E essa mulher conheceu esse Rei dos Reis. Ela deixou o seu cântaro e foi. E aí a pergunta é: o que nós precisamos deixar para fazer a obra do Senhor mais eficazmente? Aí o que ocorre aqui? Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tem feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com ele. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, e por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste e que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. A palavra, ela vai fazendo com que nós tenhamos um crescimento do conceito de Cristo. Primeiro, essa mulher chamou Cristo de judeu. Depois ela perguntou: por acaso és maior que Jacó? Depois ela disse: vejo que és profeta. Depois ela chamou ele de Messias. Ela disse aqui: será porventura o Cristo, quer dizer, será porventura o Messias? E depois os samaritanos todos ali naquela cidade
chamaram assim ele de quê? De Salvador do mundo. Chamaram ele de Salvador do mundo. Então, irmãos, eu quero lembrar aqui mais uma vez o que nós entendemos, quem é Cristo Jesus para a nossa vida. Essa mulher entendeu quem era Cristo Jesus. Precisamos entender quem é Cristo Jesus e a sua obra em nossa vida. Precisamos entender isso. Agora eu quero convidar vocês a gente ir para o capítulo 1 de João, mesmo capítulo 1, e vamos ver o que algumas pessoas falaram sobre Cristo. Capítulo 1, 36. Capítulo 1, 36. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Mas eis o Cordeiro de Deus. João Batista disse que Jesus é o Cordeiro de Deus. No versículo 41, nessa mesma página, André diz assim: ele achou o primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. André também entendeu que Jesus era Cristo. E aí agora nós temos o capítulo 4, no versículo 29, que a samaritana diz: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Amados irmãos, quero fazer uma pergunta aqui. Quem aqui participa de algum grupo familiar? Levanta a mão, por favor. Quem participa de algum grupo familiar? Muito bem. Quem aqui é crente batizado? Crente batizado. O Senhor Jesus, Ele nos deu uma ordem: ide por todas as nações e fazer discípulos de todos os povos. Então, essa é a ordem que o Senhor deu para a igreja. E essa palavra de hoje, amados, é justamente para mostrar como o Senhor, para que a gente possa aprender com o Senhor como é que Ele evangelizava. O Senhor, Ele chegava em cada lugar e Ele olhava as pessoas na realidade delas. Às vezes a gente quer pegar a palavra, criar um método único para todos, mas na verdade não existe um método único para todos. Existe o quê? A palavra de Deus. E às vezes nós precisamos, às vezes não, sempre precisamos buscar a sabedoria do Senhor de como falar a palavra para uma pessoa que está em extrema pobreza, para uma pessoa que está abastada, para pessoas que estão marginalizadas, para drogados, para enfermos. Mas a palavra é uma só. A palavra é uma. Mas nós precisamos ter esse diálogo. A gente precisa criar essa ponte que Cristo criou. O que Cristo fez aqui, né? Ele despertou a simpatia dessa mulher. Depois ele despertou a curiosidade dela. Depois ele despertou a necessidade dessa mulher, a necessidade da água viva, e despertou o senso religioso dela. Então, nós precisamos despertar nas pessoas interesse. Obrigado. Então, amados, é impossível que a gente já tenha recebido essa água da vida, é impossível que a gente tenha tido um encontro com Cristo e a gente não anuncie esse Cristo. É complicado. Aquele que realmente recebeu o encontro verdadeiro com Cristo, ele fala de Cristo. Com certeza que no nosso meio nós vemos pessoas que vão falar com amigos e começam a falar com amigos, e quando você vê, você não para de falar do amor de Deus na sua vida. Você começa a falar, e realmente rios de água viva fluem do seu interior, porque você está cheio dessa água, e você começa a falar, e você fala: poxa, eu não sabia que eu teria essa capacidade de falar, mas é o próprio Cristo nos abastecendo com a fonte dele que jorra para a eternidade. Então, amados, nós que estamos em grupos familiares, nós que somos crentes batizados, que estamos na igreja, nós temos essa missão do Senhor. E se cada um de nós orasse por uma pessoa, evangelizássemos uma pessoa, no final do ano nós multiplicaríamos ao dobro. Então, o que a igreja está fazendo hoje?
Essa palavra, amados, que eu trouxe para nós, né, para mim, para todos nós, é justamente para que nós possamos entender a forma como Cristo evangelizava, como Cristo era simpático, ele se aproximava das pessoas. Então eu quero fazer 3 perguntas de aplicação nessa noite. Quem é Jesus para você? Essa é a primeira pergunta. Nós vamos chegar em casa e vamos pensar: quem é Jesus para mim? Será que Ele é o meu Salvador? Será que Ele é meu único e suficiente? Ele é único e suficiente Salvador? A segunda pergunta: de que forma foi o seu encontro com Jesus? De que forma foi? Lembre-se do primeiro amor. Vamos despertar esse primeiro amor quando lá no passado a gente tinha um desejo de ler a Bíblia, um desejo de buscar, um desejo de orar, um desejo de ouvir pregações. Será que hoje esse desejo ele diminuiu, ele está mortificado em nossa vida? Então, amados, que nós possamos o quê? Buscar novamente esse desejo, voltar ao primeiro amor. E a terceira pergunta é: como você tem transmitido essa verdade em seu meio, no trabalho, na escola, em casa, para os seus familiares, para as pessoas em seu redor? Como nós temos transmitido essa verdade? Então, amados, até aqui a palavra do Senhor para as nossas vidas. Que nós possamos, amados, orar ao Senhor, para que não só nós possamos beber de água viva, mas que também possamos pregar para as pessoas, para que nós possamos testemunhar para as pessoas. Onde o Senhor colocou você, é para você fazer a sua obra. Tem muitas pessoas que ficam atreladas à igreja, né? Eu queria servir o Senhor na porta, queria servir o Senhor no louvor, queria servir o Senhor sendo diácono. Mas o Senhor nos chama a servir onde nós estamos. Se o Senhor fez você passar no concurso público, é lá onde você vai servir Ele. Se o Senhor abrir uma porta de emprego para você, é lá que você vai servi-lo, sendo um excelente funcionário, um excelente crente, se dedicando. Se o Senhor te colocou numa escola, numa faculdade ou em outro local, é lá que você deve servir. Nós devemos ser luz, nós devemos ser sal, amados. E aqui eu concluo a palavra e quero fazer mais uma oração por vocês esta noite. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor por essa palavra, por essa fonte de água viva, Senhor, que tem nos alcançado. Essa água que jorra, ó Pai amado, essa água que sai do Teu trono e que jorra para a eternidade. Ó Pai amado e Pai querido, que continuemos esse trabalho, Senhor, esse trabalho de levar as pessoas a Tua palavra, a Tua luz, a verdade, para que elas possam ter uma adoração verdadeira, para que elas possam ter uma adoração em espírito e em verdade, Senhor. Oh Pai amado, abençoa a Tua igreja, abençoa Teus filhos, ó Senhor. Usa-os, ó Deus amado, e nos capacita, Senhor, para o louvor da Tua glória. Nós Te glorificamos nessa noite, por essa palavra, e por todas as palavras que o Senhor tem trazido à Tua igreja. Te agradecemos e Te louvamos em nome de Cristo Jesus. Amém.